O problema prático é o 4.4 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, capítulo 4, Teoremas de Circuitos. Então, nesse problema, ele quer que utilize a teoria de superposição para determinar Vx desse circuito. Então, pessoal, para utilizar a superposição, precisamos fazer duas análises. A primeira análise para a fonte de tensão. Então, a minha fonte de corrente ela vai ser um circuito aberto e eu vou encontrar uma tensão V1. Depois, eu vou fazer uma análise para a fonte de corrente. A minha fonte de tensão vai se comportar como um curto-circuito. Eu vou encontrar V2. E para encontrar Vx, eu faço o somatório de V1 mais V2. Então, primeiro, pessoal, vamos fazer análise para a fonte de tensão de 25 volts. Então, a minha fonte de corrente ela se comporta como circuito aberto, então ela nem vai estar aqui no meu circuito. E vamos ter que encontrar essa tensão V1 pela análise nesse ponto aqui. Então, a análise nesse ponto, utilizando as teorias de Kirchhoff, eu posso encontrar essa tensão V1. Então, vamos para a análise. Então, para esse ponto, adotando esse sentido para as correntes, então, o que nós podemos tirar a equação para esse circuito? Então, aqui, eu vou começar nesse ponto aqui, então vai ficar menos 0,1 V1. Por que menos? Porque ele está contrário ao sentido que eu adotei para encontrar essa tensão V1. Mais aqui outra queda de tensão em cima do resistor de 4 ohms. Eu posso também tirar uma equação para a corrente. Então ficaria V1 sobre 4 mais, para esse outro sentido, eu tenho aqui V1 menos 25 sobre 20 é a minha próxima corrente. Então, ficaria V1 menos 25 sobre 20 ohms. E tudo isso aqui é igual a zero. Então, vamos trabalhar agora em cima dessa equação. Então, aqui ficaria menos 0,1 V1 mais V1 sobre 4 mais, eu vou desmembrar agora essa fração aqui, então ficaria V1 sobre 20 menos 25 sobre 20, isso é igual a zero. Vou tirar o MMC de V1 e passar essa fração para o outro lado positivo. Então, ficaria dessa forma. 20, que vai dar menos 2, mais 1, mais 5, isso aqui V1 é igual a 20, menos 25 dividido por 20 vai dar menos 1,25, passando para o outro lado vai dar mais 1,25. Se eu isolar V1 aqui, eu encontro meu valor de V1. Então ficaria aqui, aqui ficaria 4, vai ficar 4 sobre 20, 4 sobre 20 é igual a 1,25. Então V1 é igual a 1,25 vezes 20 sobre 4. Aqui eu vou ter como resultado 6,25 volts. Então encontrei a minha primeira tensão. Aqui está a minha segunda análise do circuito, agora somente com a fonte de corrente. A minha fonte de tensão está curto-circuitada. Esse é o ponto de análise para V2. Então, como ficaria a equação para esse circuito? Então, ficaria menos
5, que minha fonte de tensão está contrária com o sentido que eu adotei, menos 0,1 V2 também está contrário ao sentido de corrente, mais aqui eu tenho V2 sobre esse resistor de 20 ohms, ficaria a corrente V2 sobre 20, mais o V2 sobre 4 ohms. V2 sobre 4 ohms, isso tudo igual a zero. Vou trabalhar em cima dessa equação, ficaria aqui menos 0,1 V2 mais V2 sobre 20 mais V2 sobre 4, esse menos 5 eu passo para o outro lado, dá com 5 positivo. Aqui eu vou tirar um MMC, dá 20, aqui vai ficar menos 2, mais 1, mais 5, V2, tudo isso igual a 5. Então, desenrolando essa equação, vai ficar 20 sobre 4 V2 é igual a 5. Fazer na frente o resultado, então vai ficar 5 vezes 20 dividido por 4. Isso eu vou ter como resultado o valor de 25 volts para V2. Então, o resultado da minha questão é Vx é igual a V1 mais V2. Então, meu Vx, o V1 eu encontrei é 6,25, o V2 é 25. Então, o resultado da minha questão vai ser 31,25 volts. Vx é igual a 31,25 volts. Esse é o resultado final da equação.